Tudo bem, pessoal? Então hoje o comentário com spoiler sobre Mank, o novo filme da Netflix dirigido pelo David Fincher. Tem a crítica aqui no canal, você vai encontrar também 2 vídeos da série Histórias do Oscar, sobre campanha do William Randolph Hearst contra Cidadão Kane e sobre o roteiro de Cidadão Kane. Tá tudo aqui na descrição. Tenho certeza que Mank vai ser o tipo de filme que vai ser reconhecido nas premiações da crítica e vai chegar no Oscar para dominar as categorias técnicas, porque o trabalho é impecável, desde o trabalho sonoro, na realidade. Captação de áudio, montagem da trilha final, trabalho de fotografia incrível, vários recursos usados pelo David Fincher em Mank acabam sendo descartados por outras produtoras e distribuidoras, levando em conta o retorno comercial, o retorno das bilheterias. Era um filme que tinha que ser feito pela Netflix e eu fiquei feliz que eles fizeram esse investimento. Eu anotei uma série de tópicos que eu quero comentar aqui com você sobre o ideal seria uma sessão comentada de Mank, e eu pretendo fazer isso com os membros do canal, o link está na descrição para quem se interessar. Mas eu quero desenvolver especialmente 3 coisas que o David Fincher ele acaba promovendo no seu filme. Porque para quem gosta de cinema, para quem gosta de pesquisa, para quem gosta da Hollywood clássica, olha, Mank é um prato cheio. Então também vou deixar na descrição algumas referências, artigos extras e tal. Mas eu quero falar com você sobre Mank e o sistema de estúdio. Separei tópico também sobre a eleição de governador da Califórnia de 34, porque vi várias pessoas meio que perdidas, perguntando por que o Fincher fez essa decisão de trazer a política para Mank, não era só Cidadão Kane, enfim, vou falar sobre isso e vou falar também um pouquinho mais sobre a polêmica Mank versus Orson Welles, mas tem um comentário maior que está justamente no vídeo da série Histórias do Oscar, certo? Então os tópicos estão aqui na minha frente, se eu desviar o olhar vocês sabem o porquê. Vamos começar então pela discussão do Mank e do sistema de estúdio. Uma coisa que eu realmente gostei nesse filme é a forma como, a partir do estabelecimento do Mank, você tem a apresentação dos personagens de apoio. E eu gostei que antes de você ser apresentado para Marion Davies, para o Randolph Hearst, para o Tauber, para o Louis B. Mayer, a primeira referência que vem é o Charles Lederer, que, para quem não sabe, era um grande amigo do Mank e era sobrinho da Marion Davies também. O filme inclusive mostra isso em uma cena. O Charles Lederer, ele acabou sendo uma das principais referências sobre o Mank, depois quando o pessoal começou a querer explorar mais sobre a carreira do roteirista. Ele tinha cartas, registros e ele sempre foi muito grato porque o Mank foi a porta de entrada dele na Paramount, como está registrado no comecinho do filme. Então eu achei muito legal esse reconhecimento. Outra coisa que eu gostei é que existe a lembrança ao Ben Heck. Tanto é que se você tivesse que apontar uma lista dos 2 melhores amigos de Mank, seriam Charles Lederer e Ben Heck. São os 2 que também tinham muito material sobre, que ficaram extremamente abalados com a morte precoce do Mank. Foi realmente um bonito reconhecimento. Outro diretor, outro roteirista, provavelmente teria deixado isso de lado. Já iria pular para os figurões da Hollywood clássica. Não foi isso que aconteceu aqui, então eu realmente fiquei muito satisfeito com essa introdução. Logo após as interações iniciais do Mank na Paramount, nós temos as apresentações então dos personagens de apoio de fato. Louis B. Mayer, Irving Thalberg, William Randolph Hearst e Marion Davies. Inclusive, a justificativa é que aquela produção inicial é uma produção caseira, porque se não fosse esse o caso, o pessoal iria ficar procurando, enfim, qual filme naquele período de 1930, 1931 que estava sendo rodado ali naquela época. Nenhum bate com o que a gente acabou vendo em Mank. Então o David Fincher mesmo ele busca se explicar ali. Mas para quem não sabe, realmente a relação do Louis B. Mayer com Irving Thalberg com William Randolph Hearst foi muito forte por conta de uma produtora chamada Cosmopolitan Pictures, que foi criada apenas com um objetivo. Foi criada para colocar a Marion Davies como uma das principais estrelas de Hollywood. Então ela tinha um dos maiores salários, ela tinha todo um apelo de marketing, ela tinha os maiores outdoors na cidade de Nova York. Inclusive tem uma história muito curiosa, um rápido parênteses. Uma história muito curiosa que está registrada na biografia da Marion Davies, e em uma determinada época da sua carreira, na década de 20, William Randolph Hearst colocou tantos outdoors citando o nome da Marion Davies que as pessoas ficaram brabas com a Marion Davies porque existia uma grande poluição visual, isso já na década de 1920, e ela era muito atacada nas ruas por causa disso, que as pessoas realmente não gostavam de a cada esquina ter uma placa com o nome da Marion Davies divulgando determinado filme. Mas assim, William Randolph Hearst criou essa empresa, a Cosmopolitan, para promover a carreira da Marion Davies, que era sua amante, todo mundo sabia na indústria no meio, né? Então essa cena inicial de Mank é legal porque capta muito isso. Se você for na história da Cosmopolitan, provavelmente eu imaginaria, no caso,
o Louis B. Mayer sentado, o Irving Thalberg supervisionando ali também, e o William Randolph Hearst dando as direções para Marion Davies. Essa composição inicial é muito interessante também pelo modo como você percebe como o Mank ele acaba se relacionando com cada um desses personagens, como existe essa troca, que ele acaba se interessando mais pela Marion Davies, ele acaba tendo mais contato com a Marion Davies. Gente, várias pessoas perguntam qual era a relação deles de fato. Será que a Marion Davies era amante do Mank? Será que eles tiveram um caso? É uma daquelas coisas que não tem como saber. Não tem como você ir atrás porque não existe registro. Os registros que existem da vida do Mank são de cartas, de arquivos, de lembranças, de amigos. Aí depois você tem o John Houseman, que acaba escrevendo muito sobre Mank na época de Cidadão Kane, mas nada sobre a vida pessoal. Então, realmente, isso tudo seria especulação. Agora, o Jack Fincher, o pai do David, que foi responsável pelo roteiro, ele tinha um conhecimento absurdo, desde fofocas até histórias de bastidores, porque ele tinha muito material da Louella Parsons, ele tinha muito material também registrado da Hedda Hopper, e ele gostava muito de pesquisar nos arquivos de jornais da década de 1930, que é algo que eu tento trazer aqui na série Histórias do Oscar. Só que hoje é muito fácil, tá tudo no meio digital. O Jack Fincher ele gostava de ir nos arquivos do Los Angeles Times para pesquisar mais sobre determinados filmes, para se inspirar também com notícias do passado. É uma outra curiosidade sobre o roteirista. O ponto alto de Mank para mim está em uma cena que se passa em 1934 na MGM. Ali existe realmente uma visão de como era a indústria na época. Existe uma visão de que todo o processo de tomada de decisões era centrado em torno dos chefões. Qual era o chefão da MGM? Louis B. Mayer. Então, creio que o filme foi muito feliz nisso. David Fincher, ele realmente acertou em cheio ali e conta com uma grande atuação do Charles Dance, por sinal. Esse processo de tomada de decisão era bem curioso, porque levava em conta quem era você e, a partir disso, quais filmes que você já tinha trabalhado, quais filmes que deram retorno na sua carreira e de quem você era amigo, quais eram seus contatos na indústria, sempre visando o futuro, sempre visando maiores projetos também. E o grande clímax de Mank para mim, como uma pessoa que ama o cinema, vem com aquela cena que o Louis B. Mayer está frente a frente com os funcionários da MGM e ele diz o seguinte: olha, agora eu preciso de um sacrifício de vocês, porque estamos passando por um momento de crise. As pessoas, elas, quando fazem a análise da Grande Depressão, da crise de 29, elas pensam que o impacto no cinema foi instantâneo, mas não foi o caso. Curiosamente, não foi o caso. Aliás, várias produtoras acabaram lucrando muito em 1930, porque o cinema era o escape da população. Então nós temos casos, por exemplo, de estúdios comprando cinemas entre 1930 e 1931 a preços irrisórios por conta da crise, atualização de todo o aparelho para conseguir a captação do som. Lembrem-se que estávamos nesse período. Quando é que a crise bate mesmo? Qual é o grande impacto que existe na indústria? A partir de 1933. Sem dúvida alguma que existe a redução dos salários, em 34 a crise fica mais forte por conta de questões do plano econômico do Franklin Roosevelt. Então os cinemas pediam socorro, e quando a gente fala cinemas, a estrutura de cinema centrada em torno dos estúdios. E o Louis B. Mayer acabou pegando isso também para fazer o corte de salários, que é muito registrado, é muito discutido. Só que a partir desse corte de 1934, que é registrado em Mank, sabe quem ganha força? Os sindicatos. Porque aí começam a pensar, mas espera aí, tem algo errado aqui. Ele está pedindo para cortar salários, mas ele está investindo milhões nesses projetos, ele está contratando atores da Paramount, a Warner está expandindo seus estúdios. O que está acontecendo? E a reação do Gary Oldman nessa cena é muito boa. Nós estamos falando aqui de vários personagens, de um grande elenco também. Tem alguns personagens que foram mal utilizados, na minha visão, como no caso do Orson Welles, mas são questões criativas. Os dois destaques de Mank para premiações, no caso, seriam Gary Oldman e Amanda Seyfried. Eu gostei muito também da atuação do Charles Dance, eu acho que ele foi perfeito como Louis B. Mayer. As grandes cenas de Mank, para mim, ocorrem com a presença do Charles Dance e vou ficar na torcida, vou tentar reconhecer o seu trabalho na medida do possível nas premiações da crítica e no Critics' Choice. E essa relação do Mank com a indústria do cinema, ela é importante quando você leva em conta o processo de escrita de Cidadão Kane e depois o próprio Cidadão Kane. A relação dele com a Marion Davies, a relação dele com William Randolph Hearst. Como Mank, o filme, acaba posicionando vilões também, no caso,
o Thalberg até determinado momento, tem a questão do trauma do seu falecimento, mas especialmente acaba centrando os ataques para o Louis B. Mayer. Com cerca de 45 minutos de filme, existe a discussão em torno da política, então em torno da eleição para governador da Califórnia de 1934, que acaba tendo um grande peso na narrativa de Mank. Eu vi que várias pessoas, como eu falei, ficaram na dúvida do porquê que isso foi adicionado. Assim, não é piada, é consenso acadêmico. De fato, não apenas a MGM, mas como todos os produtores de cinema, acabaram tirando a chance do Upton Sinclair na eleição de 34. E você até pode ter se perguntado, era aquele Upton Sinclair mesmo que escreveu Petróleo? Sim, pessoal, ele mesmo, o livro foi base para Sangue Negro, né? O Sinclair, durante toda a sua vida, foi filiado ao Partido Socialista até o momento que ele lança um programa para acabar com a pobreza na Califórnia, o chamado EPIC. Só que esse plano EPIC, ele acabava direcionando a culpa da pobreza do Estado pelo acúmulo de capital feito pelas elites. E quem é que estava preocupado com as propostas feitas pelo Upton Sinclair? Claro, William Randolph Hearst e os seus amigos. Então, quando o Sinclair ele passa para o Partido Democrata para disputar a eleição de governador, existe uma grande campanha contra ele, né? Aí existe toda uma desestruturação e uma deslegitimação dele como candidato. É consenso também que toda a campanha de desinformação montada para a eleição de governador da Califórnia de 1934 marcou a política dos Estados Unidos e, aliás, esse mesmo modelo foi copiado e foi replicado em outros países no chamado jogo sujo da política. Apesar do Mank apoiar o Upton Sinclair, existiam várias questões do plano de governo dele que eram voltados para a indústria do cinema. Então até existia aquela ameaça, olha, se o Sinclair ganhar, o pessoal vai sair da Califórnia e vai para outro lugar, vai para a Flórida. Porque um dos projetos do Sinclair era de que no turno inverso, quando os estúdios estivessem fechados, na madrugada, no final da noite, que os sets fossem disponibilizados para desempregados, diretor desempregado, roteirista desempregado, atores, atrizes desempregados, para que eles pudessem criar os seus próprios filmes. Era uma gênese, na realidade, do cinema independente, uma outra forma de ver cinema. A gente até pode especular se isso daria certo ou não, mas o fato é que o Louis B. Mayer ficou revoltado, isso está registrado. Ficou revoltado só com essa ideia e ele prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que o Sinclair perdesse a eleição, o que de fato ocorreu. E essa campanha contra o Sinclair ela é montada pela MGM e ela é montada especialmente pelo William Randolph Hearst, que usa os seus jornais de Los Angeles para espalhar notícias falsas, desinformação. Então eles pegavam fotos, por exemplo, dizendo que pessoas de outros estados estavam indo para a Califórnia aguardando o Sinclair se tornar governador para conseguir trabalho fácil, porque ele iria dar emprego para todo mundo, ninguém iria ficar desempregado e ninguém iria passar fome para a Califórnia. Só que na realidade essas imagens eram imagens de filmes, eram imagens de arquivos. E esse pode ser considerado um marco das notícias falsas a partir do momento que você tem um jornal que usa da sua credibilidade conquistada, aí no caso era o Los Angeles Examiner, do William Randolph Hearst, para passar a desinformação, né? Uma outra cena muito importante de Mank se dá durante a contagem dos votos, né? Durante a apuração dos votos, e já mostrava a derrota de Sinclair. O Mank ele decide apostar tudo, né? Ele faz aquela aposta de $24 mil no total, porque no fundo ele acreditava que os votos atrasados iriam compensar e que as mentiras seriam derrotadas. E a partir disso existe uma ruptura. Existe uma montagem naquela cena que é muito bem feita, que particularmente me agradou muito. Mas existe uma ruptura a partir daquele momento no tratamento do Mank aos demais personagens, William Randolph Hearst especialmente e Louis B. Mayer. A história da eleição de 34 rendeu ótimos artigos, livros, está referenciado aqui na descrição para quem se interessar, algumas recomendações básicas também, mas o fato é que eu gostei do tratamento que o Fincher deu e o peso que o Fincher deu para Mank, para essa articulação, porque a revolta ela sustenta a reação que ocorreria depois, a reação que ocorreria naquela outra cena do jantar. Por fim, pessoal, a escrita do roteiro de Cidadão Kane. Repetidas vezes falei aqui no canal, durante a cobertura de Mank, até analisando o trailer, eu pensava que a experiência em torno desse filme seria voltada para a percepção do escritor, o Herman Mankiewicz, durante o processo criativo em torno de Cidadão Kane, sabe? Eu recebi outra coisa do Fincher, de muita qualidade, com um grande trabalho técnico, mas que em determinados pontos é no mínimo questionável e ele acaba promovendo, na minha visão, o revisionismo de algumas questões. Você pode argumentar, mas ele não tem compromisso com a verdade, ele não precisa mostrar a verdade no seu filme, ele tem liberdade criativa. Sem problema algum. Eu acho curioso só é que ele faz essa discussão tão legal sobre notícias falsas e desinformação e ele acaba o seu filme passando uma visão de uma coisa que não aconteceu e talvez o espectador que não vai atrás, talvez o espectador casual
vai ficar com isso na cabeça, sabe? Ah, o Orson Welles não tinha crédito no roteiro de Cidadão Kane, o Orson Welles só colocou o seu nome. Mas vamos lá, existem vários tributos visuais e narrativos a Cidadão Kane. Se você viu, provavelmente vai fazer pelo menos 2, 3 grandes ligações. Eu gostei da exploração do North Verda Range e toda essa estrutura armada para que o Mank conseguisse escrever. Gostei do aproveitamento do John Houseman na história, que era aquela pessoa que tinha que cuidar o Mank mesmo, né? Porque senão o Mank ia ficar bebendo o dia inteiro. Eu não pretendo ficar repetindo argumentos aqui, mas a minha insatisfação mesmo veio com os 10 minutos finais, pois ali o Fincher, eu acho que compra totalmente a linha de argumentação do seu pai, o Jack, a partir do momento que ele desconsidera o Orson Welles. Veja, o Orson Welles na história, ele liga pro Mank, ele aparece em determinadas cenas, ele dá aquele chilique no final, que o Mank queria os créditos, ele não quer, aí já é uma composição da cabeça do David Fincher. Eu vi várias entrevistas do Fincher recentes falando sobre Mank e ele tira esse peso, né? Ele tira esse peso do Orson Welles. Ele diz que o Orson Welles não é esse gênio que todo mundo considera, apesar de reconhecer a importância dele para o cinema. Se tivesse que situar os eventos que a gente viu em Mank na cronologia de escrita do roteiro, a gente poderia dizer o seguinte, que o que ocorreu em Mank, o filme, está entre fevereiro e abril de 1940 durante a composição do roteiro inicial, né, que era chamado na época de American. Aquela era apenas a primeira revisão. Como mostra o professor Robert Carringer, o roteiro de Cidadão Kane teve 7 versões diferentes, e é impossível desconsiderar o Orson Welles, como ele reescreveu diálogos, como ele mudou passagens, como ele reestruturou toda a relação em torno do Charles Foster Kane em cenas chaves. Mas o Fincher muda várias questões e ele aproveita da sua liberdade criativa, afinal de contas ele não era obrigado a seguir a história real, para colocar o Mank pedindo reconhecimento, crédito, mesmo que isso tenha sido feito em uma outra etapa, como eu expliquei no vídeo da série Histórias do Oscar. Foi feito depois, em setembro de 1940, quando ele nota que o Orson Welles estava fazendo uma vasta campanha, aí ele tem que ir no sindicato, ele tem que ameaçar o Orson Welles de processo. O Mank já tinha um histórico de script doctor, aquela pessoa que era contratada para aprimorar, para polir um roteiro. Aqui, ó, Mágico de Oz. O Mank ele poderia ter pedido os créditos de Mágico de Oz, ele foi contratado para polimento do roteiro, ele acabou modificando diálogos, ele acabou modificando boa parte da estrutura do filme também. Não pediu porque estava no contrato que ele era apenas um script doctor. E o Orson Welles queria de fato ficar com todos os créditos de Cidadão Kane. O Mank levou para o pessoal, ainda assim conseguiu reconhecimento, venceu o Oscar de melhor roteiro original junto do Welles. O que talvez tenha me desagradado mais desse revisionismo proposto pelo Fincher está na passagem final, quando eles acabam colocando o Mank vencendo o Oscar, depois recebendo o Oscar, depois a cerimônia e dando aquele discurso que ele aceita o prêmio na ausência do Orson Welles porque o roteiro foi escrito na ausência do Orson Welles. Isso não aconteceu na vida real, por favor, eu deixo isso muito claro. Essa é uma citação da revista Time de 1996. É o que o Mank poderia ter dito, é o que o Mank pensou em dizer ao Orson Welles, mas não disse. Então é uma composição que não leva em conta a realidade também, mas que aí quando a gente foge um pouquinho da bolha cinéfila, se você for perguntar para uma pessoa que assistiu Mank e qual a mensagem que tirou, ela vai dizer o seguinte, que o Mank foi injustiçado e que teve todos os créditos de roteiro de Cidadão Kane, o que de fato não é verdade. A omissão e o tratamento do Orson Welles dizem muito, né? Mas em suma, um bom filme mesmo com essas diferenças criativas, que aí é algo subjetivo, na realidade é algo de interpretação. Mas mesmo assim eu gostei da experiência, não está no topo da minha lista dos filmes do David Fincher, isso eu garanto para vocês, mas um grande trabalho técnico, realmente. Fotografia espetacular, trabalho sonoro, a trilha realmente é incrível. Certo, pessoal? Agora quero ouvir de vocês o que vocês acharam de Mank e como Mank fica posicionado na lista de vocês de filmes do David Fincher. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!